Bradesco Esportes FM apresenta O Negócio é Esporte, um bate-papo sobre o marketing esportivo, com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta. Olá para você ligado na Bradesco Esportes FM, começamos mais uma edição de O Negócio é Esporte. Olá também para você que nos acompanha acessando o nosso site www.negocioesporte.com.br e para você também que ouve o nosso programa pelo aplicativo Band Rádios. E um olá também para quem está sempre comigo aqui na apresentação do programa, o também jornalista Alexandre Caralta. Oi, Caralta. Oi, Sérgio. Olá, os ouvintes. Olha, desde a quarta-feira passada, quando foram presos 7 executivos da FIFA, incluindo o ex-presidente da CBF, José Maria Marim, acusados de extorsão e lavagem de dinheiro pela justiça americana, não se fala noutra coisa senão esse escândalo que o diretor da Receita Federal dos Estados Unidos chamou de a Copa do Mundo da Fraude. As propinas que envolveram a Conmebol e a CONCACAF chegaram a 150 milhões de dólares em 24 anos. Caralta, depois que esse esquema foi revelado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, numa investigação iniciada em 2011, começou o jogo de empurra e os cortes na carne. Como se nada tivesse acontecido, o presidente da FIFA, Joseph Blatter, manteve as eleições marcadas para sexta-feira, garantiu que não sabia de nada e manifestou um protocolar apoio às apurações dos fatos. Por aqui, a Confederação Brasileira de Futebol removeu rapidinho da fachada o nome de Marim, ou seja, tratou de esconder o batismo da sede feito pelo próprio presidente da CBF, acusado de receber uma propina acumulada de 19 milhões de dólares por ter renovado o contrato de exploração de 4 edições da Copa América com a Datiza, empresa do réu confesso J. Ávila. Marcas associadas à FIFA, como a Visa e a Coca-Cola, comunicaram logo que desconheciam e repudiavam as fraudes. E para tentar dimensionar o iceberg por trás dessa ponta revelada pela justiça americana e as implicações para o mercado do futebol no mundo e também no Brasil, é que nós conversamos hoje com o representante responsável pela área de esportes da consultoria BDO Brasil, o economista Pedro Daniel. Ele aponta caminhos para converter o escândalo numa organização político-administrativa do futebol mais transparente, responsável e eficaz. O Pedro também indica os principais avanços para os clubes brasileiros entrarem no círculo virtuoso da responsabilidade financeira e da competitividade. Ele que participou das discussões no Congresso relativas à medida provisória 671, que condiciona o financiamento da dívida dos clubes com o fisco, em torno de 4 bilhões de reais, a adoção de práticas que deveriam ser óbvias, como não gastar mais do que se arrecada e honrar os compromissos trabalhistas. Muito bem, na caixinha de surpresas de hoje, a gente lembra um comercial da Chevrolet de 1969, estrelado por Rivelino. E antes da gente começar o papo com o executivo da consultoria BDO, Pedro Daniel, vamos a um rápido giro com as novidades do marketing esportivo. Golaços da semana, os negócios no mundo esportivo. E a gente começa esse giro lembrando uma das molas propulsoras do avanço nas investigações do esquema de propina orquestrado por executivos da FIFA e seus parceiros. A confissão do empresário José Ávila, dono da agência de marketing esportivo Traffic, que detém o direito de explorar uma série de competições do marketing esportivo. Em dezembro do ano passado, o réu confesso negociou a devolução de 151 milhões de dólares em troca de uma delação premiada. As informações passadas por J. Ávila, protegidas por sigilo judicial, se revelam primordiais para a montagem de um quebra-cabeça do qual a FIFA, a CONCACAF, a Conmebol e a CBF são peças-chaves. A Traffic Sports USA e a Traffic Sports International foram as únicas pessoas jurídicas que se declararam culpadas dos crimes de extorsão e lavagem de dinheiro. De acordo com o relatório do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, só a propina paga pela Traffic, a Conmebol e a CBF e a Associação de Futebol Argentina pela exploração das edições da Copa América deste ano de 2016, de 2019 e de 2023 somam o equivalente a 345 milhões de reais.
Enquanto acompanha os desdobramentos do esquema de corrupção na FIFA revelado pela Justiça Americana, o ministro do Esporte, George Hilton, garante que o corte de 350 milhões de reais no orçamento da pasta não vai afetar investimentos estratégicos. Segundo ele, obras em andamento e a preparação dos atletas para Rio 2016 não serão afetadas. Os executivos do ministério não revelaram, contudo, qual o impacto da redução orçamentária no desenvolvimento de iniciativas para promover o esporte como inclusão social. As montadoras embarcam de vez nas jornadas de símbolos esportivos que se tornaram comuns antes de grandes competições. Se no Brasil a Nissan entra no revezamento da tocha olímpica ao lado de Coca-Cola e Bradesco, no Reino Unido a Land Rover adota tática semelhante. Durante os 100 dias que precedem a Copa do Mundo de Rugby, marcada para setembro na Inglaterra, a fábrica de utilitários dá carona à taça do torneio. A bordo de uma série especial do modelo Defender, o troféu vai percorrer cidades inglesas e irlandesas. A distribuidora de serviços musicais Spotify aproveitou a liderança no mercado espanhol para fechar uma parceria com Sevilha. O acordo prevê a disponibilidade para os consumidores das trilhas preferidas pelos atletas. Cada jogador monta uma playlist que pode ser acompanhada pelos torcedores. O clube e a plataforma musical ainda programam ativações de marca para a fanzone na final da Liga dos Campeões entre o Barcelona e o Juventus, em Berlim, no próximo sábado. Formado em Economia pela PUC de São Paulo, especializado em Gestão Executiva pela Universidade da Califórnia e mestre em Administração pela INSPER, Pedro Daniel comanda a área de esportes da BDO Brasil, empresa de auditoria e consultoria que produz pesquisas associadas também ao mercado esportivo, como o levantamento anual sobre o valor das marcas dos times de futebol no país. Pedro também é professor universitário e consultor, inclusive do Bom Senso Futebol Clube, o que o levou a participar do debate no Congresso em torno dos principais pontos da medida provisória 679, que parcela a dívida bilionária dos clubes brasileiros mediante contrapartidas como a responsabilidade fiscal, a transparência contábil e o cumprimento de compromissos trabalhistas. O Pedro, inclusive, vai revelar alguns bastidores e tendências dessa MP, que deve ser votada no próximo mês. Pedro, mais uma vez, é um prazer receber você aqui novamente em mais uma edição de Negócio Esporte. Obrigado, Sérgio, obrigado, Caralta, obrigado a todos os ouvintes. É um prazer poder participar aqui com vocês. Eu vou começar aqui fazendo um esclarecimento. Quando a gente convidou o Pedro para conversar sobre as implicações para o mercado brasileiro das contrapartidas apontadas aí na medida provisória que refinancia a dívida dos clubes, que está em debate no Congresso, e até do recente veto a investidores nas transações com jogadores, né? Ainda não havia estourado essa bomba na FIFA, né? Que pegou aí os aliados, inclusive a CBF. E aí se torna obrigatório, né, rever o rumo aqui dessa prosa, né? E começar falando justamente sobre o escândalo, né? Que o diretor da Receita Federal dos Estados Unidos chamou de a Copa do Mundo da Fraude, né? Olha, resumindo a ópera, na quarta-feira passada, 7 executivos da FIFA, entre eles gestores da Conmebol e da CONCACAF e o ex-presidente da CBF, José Maria Marim, foram presos na Suíça a pedido da Justiça americana. Eles são acusados de extorsão e lavagem de dinheiro associadas à venda dos direitos de exploração referentes a competições como Copa América, Copa de Ouro e a Copa do Brasil. As investigações iniciadas pelo FBI em 2011 estimam que as propinas acumuladas desde os anos 90 somem 150 milhões de dólares. Boa parte dessa grana foi movimentada ou lavada em bancos dos Estados Unidos. E os procuradores americanos confirmam o que já se imagina. Essa é só a ponta do iceberg, que provavelmente se desdobra no Brasil, como acredita o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. E a gente espera que a polícia e o Congresso apurem para valer isso. Bem, eu começo o papo com o Pedro Daniel, executivo da consultoria BDO, por aí. Logo de cara com 2 perguntas. Pela sua percepção, Pedro, qual o alcance dessa caixa preta? E outra, como driblar as recorrentes blindagens políticas para que as investigações cheguem até o fundo desse esquema
e possam servir de base para uma faxina na administração do futebol mundial? Na verdade, o tamanho fica muito difícil de mensurar, até porque nós estamos falando pelas investigações e pelos dados levantados, são décadas, né, de negociação com direito de transmissão e talvez até algumas questões de torneios aqui na América do Sul e no Brasil. Realmente o tamanho fica muito difícil de mensurar e a gente tem que aguardar um pouco as investigações, até porque o julgamento ainda não começou, né? Estão sendo investigados, mas o julgamento ainda não começou. O ponto que você tocou faz total sentido. É necessário que haja todas as condições, né, e a caixa preta, como você mesmo chamou, seja aberta para que a profissionalização do futebol como um todo seja viável, ocorra de fato. Porque nós estamos falando a FIFA é uma empresa que fatura mais de 2 bilhões de dólares. Tá? Então, só no ano passado ela faturou mais de 2 bilhões de dólares. Então, é uma empresa enorme, tem mais filiados que a ONU. Tá? Então, nós estamos falando de uma das maiores empresas do mundo. Tá? Então, eu sou, na verdade, apenas um torcedor, nesse caso, para que tudo seja apurado e a fundo e os culpados realmente sejam julgados da maneira correta. Pois é, falando de consumidor e de Copa do Mundo, no ano passado a FIFA engavetou um relatório feito pelo ex-procurador federal americano Michael Garcia, no qual ele aponta supostas irregularidades referentes às organizações das Copas de 2018 na Rússia e em 2022 no Catar. Com o escândalo dessa semana, as autoridades suíças decidiram também investigar esses casos. Agora, por outro lado, o presidente russo Vladimir Putin declarou que isso não passa de um complô para que o Mundial não seja disputado no país. Pedro, no meio dessas incertezas, né, como é que ficam não só os investidores, né, e os organizadores, mas também patrocinadores, né, como os consumidores no meio dessa disputa aí? Que garantias eles têm em relação às próximas Copas do Mundo? Na verdade, o ponto não foi nem só a última Copa. Eu imagino que seja investigado as últimas Copas. A gente está falando só em direito de transmissão, a gente fala de mais de 2 bilhões, quase 2 bilhões e meio de dólares. Tá? Então, olha o que envolve todo esse cenário. A FIFA arrecadou quase 5 bilhões de dólares só com a Copa do Mundo no Brasil. Tá? Então, essa é só a ponta do iceberg, porque a gente tem que lembrar quem que gerou tudo isso, além das empresas patrocinadoras, o público em geral. Mas, o ponto a FIFA tem que realmente abrir e auxiliar nas investigações para que ela consiga passar a imagem e um pouco de credibilidade para o público em geral, que é quem consome aquilo, que é quem realmente é apaixonado pelo futebol, não só dentro do seu... Porque a FIFA a gente está falando de uma escala internacional, mas as pessoas que gostam do futebol e com o seu clube da cidade, o clube do seu estado, porque isso tudo faz parte, como diz mesmo a FIFA, da família FIFA. Então o futebol mundial que perde credibilidade. E como consequência o futebol do dia a dia do consumidor também. Eles estão dentro da mesma estrutura. Eu lembro que a gente conversa aqui no Negócio Esporte hoje com o responsável pela área de esporte da consultoria BDO Brasil, Pedro Daniel. Pedro, e trazendo aqui agora um pouco para a nossa área, né? Falando de América do Sul, um dos 7 presos na Suíça foi o Eugênio Figueiredo, membro da Conmebol e atual vice-presidente da FIFA. Ele é acusado de operar um esquema de fraude associadas à Copa América. Bem, eu te pergunto, qual o impacto na sua avaliação dessas revelações para o namoro da Conmebol com o futebol em ascensão nos Estados Unidos? Para você, até que ponto esse escândalo pode derrubar as negociações para incluir, por exemplo, na Libertadores, times da Major League, a Liga Profissional de Futebol nos Estados Unidos, e até para incluir a seleção americana efetivamente na Copa América? A gente tem que lembrar do seguinte: a Conmebol ela nunca foi vista como uma entidade transparente. É uma entidade que, na verdade, que nem publica seu balanço financeiro dentro do seu site. Tá? Então, já parte por aí. O que todos
gostam, vamos dizer assim, do mercado da América do Sul, é que existem competições e o futebol como um todo. Então, se você comparar com a Major League Soccer, que você citou agora há pouco, é uma comparação até injusta, vamos dizer assim, porque nós estamos falando de mercados completamente diferentes, nós estamos falando lá de uma empresa, né? A Major League é uma empresa com seus franqueados, tá? Então a estrutura é completamente diferente. Eu imagino, ouso dizer que num curto prazo, não só a Conmebol e a CONCACAF se unam no sentido de vai ter o Campeonato das Américas, que acho que esse é o ponto que pode dar credibilidade no curto prazo, tá, para realmente fomentar de novo esse mercado, como eu acredito que o modelo de negócios de hoje da Conmebol é um modelo falido, economicamente falando. Hoje, para você ter uma ideia, um clube é mais interessante financeiramente em direitos de transmissão o campeonato estadual, tá? Então o Campeonato Paulista e o Campeonato Carioca, o clube tem uma arrecadação maior de direitos de transmissão no estadual do que na Libertadores, o que é completamente não faz o menor sentido em termos de mercado, mas é isso que ocorre. Então só esse ponto já demonstra todo o arcabouço que deve ocorrer dentro dessa federação. E aí a gente vê a consequência que ocorreu nessa semana. As principais foram a Conmebol e a CONCACAF. Bem, a procuradora americana Kelly Currie sintetizou o que muitos esperam, né? Essa investigação oferece um ponto de partida para a reorganização do futebol mundial. Na sua avaliação, quais os avanços concretos necessários a essa reorganização, Pedro? O ponto de partida é a abertura da estrutura. Nós estamos falando aí eu vou entrar no quesito mais político. A estrutura da família FIFA os seus filiados votam e elegem o seu presidente e seu conselho. E aí agora eu vou diminuindo. Na Conmebol a mesma coisa, seus filiados, ou seja, os países elegem a diretoria e a presidência da Conmebol. Aqui no Brasil, as federações estaduais elegem o presidente da CBF. Então isso tudo, na verdade, é um grande conflito de interesses, porque na verdade acaba passando por todo esse sentido ali, todos têm o mesmo interesse, tá? Então acaba atrapalhando um pouco a questão de mercado. Então eu imagino que a primeira situação, e aí eu vou dizer que os Estados Unidos já partiu na frente, como quase tudo, né, infelizmente falando. No final da década de 70, o Jimmy Carter assinou comparando aqui com o Brasil, uma medida provisória, de que 20% do comitê executivo das confederações norte-americanas sejam votados pelos atletas. Tá? Então você começa a desmembrar e aumentar a participação, dando poder para os outros players de mercado, para que a situação não fique uma situação ditatorial, vamos dizer assim. Tá? Então acho que o primeiro passo é reestruturar, tá? Revisar toda essa estrutura da família FIFA. Acho que esse é o primeiro ponto e eu imagino que é o que deve ocorrer nesse primeiro momento. Tá? Ao mesmo tempo, eu não vejo nenhuma situação diferente, que, a não ser que a FIFA, a Conmebol e a CONCACAF, elas contribuam e elas abram todas as suas contas para facilitar e auxiliar nas investigações. Esse é o ponto de partida básico, como ocorre em qualquer situação de fraude, seja qual mercado for. Tá? Na tua opinião, o que falta, em geral, para os clubes brasileiros se internacionalizarem e, portanto, começarem a inverter a lógica ou assumir a lógica preponderante no mercado global? Existem alguns pontos. Até a medida provisória, a 671, que está sendo debatida agora em Brasília, entra nesse mérito, porque entra um caráter de gestão, de governança. Isso tudo, hoje, os clubes brasileiros como entidades sem fins lucrativos, eles acabam afastando um pouco o investidor privado. Tem um ponto do calendário também. O calendário brasileiro chega a ser, vamos dizer assim, muito complicado para que possa exportar. Então, um jogo do Campeonato Brasileiro passa quarta-feira às 10 horas da noite, não tem como o mercado europeu acompanhar esse jogo. Ao mesmo tempo, a pré-temporada é diferente dos outros países. Então,
os clubes europeus excursionam, né? Eles vão atrás dos mercados que interessam. Então eles vão fazer pré-temporada na Ásia, nos Estados Unidos, na América do Sul, e os clubes brasileiros não têm essa janela bem definida para poder excursionar. Então são vários pontos, né? Eu pontuei alguns, mas são vários pontos que trazem como consequência o mercado que a gente tem atualmente. Você falou aí da ANP, que trata do refinanciamento das dívidas dos clubes, e a gente vai abordar isso no segundo bloco. O intervalo é rapidinho. Eu lembro que a gente está conversando hoje com o executivo responsável pela área de esporte da consultoria BDO Brasil, Pedro Daniel. A gente faz agora o nosso primeiro intervalo. O intervalo é rapidinho. A gente volta já. Um pit stop. O negócio é esporte. Volta já. Na Bradesco Esportes FM. Na Bradesco Esportes FM, o negócio é esporte. Com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta. De volta pela Bradesco Esportes FM, esse é o Negócio é Esporte. Eu lembro que você pode ouvir o nosso programa também acessando a nossa página na internet, www.negocioesporte.com.br. Você pode ouvir essa entrevista na íntegra e também pode curtir a nossa fanpage no Facebook e ainda seguir o nosso perfil no Twitter. O nosso convidado dessa semana é o consultor da BDO Consultoria Brasil, Pedro Daniel. Antes da gente retomar o papo com o Pedro Daniel, vamos a um rápido giro com as notícias do marketing esportivo. Circuito dos Negócios. Não perca o que vem por aí no marketing esportivo. O esporte segue como um combustível potente do marketing social. O Instituto Ronald McDonald programa um torneio de golfe beneficente para o dia 13 de junho no Terras de São José Golf Clube, em São Paulo. O objetivo principal é arrecadar verba para o tratamento do câncer infanto-juvenil. Organizada pela Martin Brower, a iniciativa reúne 4 cotas de patrocínio de R$14 mil cada. Agora todos podem aprender com o curso online de marketing esportivo oferecido pelo Portal Educação. Aberto na última sexta-feira, o curso tem 1 mês de duração e promete passar ao aluno uma melhor compreensão da indústria do marketing esportivo, seus compradores e patrocinadores. Lembra do Sávio, aquele que, como cantava a torcida do Flamengo, formou o melhor ataque do mundo ao lado de Romário e Edmundo? Pois o ex-xodó rubro-negro ataca agora de palestrante na conferência Empreende Brasil, marcada para o dia 20 de agosto em Santa Catarina. Sávio vai contar sua experiência com o empreendedorismo no esporte. Começa hoje a terceira etapa da Copa Petrobras de Marcas. Criada em 2011, a competição reúne as principais montadoras do mundo em 8 etapas de corridas e ativações de marcas. A próxima etapa vai acontecer também em Curitiba, no domingo, dia 2 de agosto. Eu lembro que a gente está conversando aqui no Negócio Esporte hoje com o executivo responsável pela área de esportes da consultoria BDO Brasil, Pedro Daniel. Pedro, muito antes desse escândalo de corrupção aí que envolve os principais gestores do futebol mundial, havia e há um desejo, mais do que desejo, uma necessidade de os clubes de futebol no Brasil deixarem aquela ilha da fantasia e adotarem práticas obrigatórias no mundo corporativo e mesmo na gestão do orçamento familiar, como não gastar mais do que arrecada. Depois de muitas idas e vindas no Congresso, o pacote dessas exigências ganhou a forma da medida provisória 671, que deve ser votada no próximo mês. Os clubes, para refinanciarem suas dívidas federais, em torno aí de 4 bilhões de reais, creio eu, terão de honrar compromissos financeiros e trabalhistas e publicar mensalmente na internet os balanços contábeis. Que mudanças contempladas por SMP você, Pedro, considera mais representativas para a modernização do futebol brasileiro e que mudanças você considera talvez inadequadas ou perigosas? Eu acho que assim, a principal, eu participei do grupo de trabalho interministerial lá em Brasília, até a convite do Ministério do Esporte, da Casa Civil, porque realmente para levar qual é o cenário real das finanças dos clubes. A verdade é que os clubes estão extremamente deficitários. Tá? Só nos últimos 5 anos, os principais clubes brasileiros tiveram um déficit acumulado de quase 1,5 bilhão. Tá? Isso é inimaginável com o faturamento que eles têm hoje. Tá? Nós estamos falando de clubes, os 20 clubes principais têm um endividamento de mais de 6 bilhões.
é um endividamento líquido, sendo 4 de impostos, tá? Sendo 4 bilhões de impostos. E o custo do futebol, que é o que a gente chama, todo o custo do departamento de futebol profissional, é extremamente elevado. Ou seja, mesmo com todo esse cenário, os clubes não diminuem as despesas, por N motivos, né? Tem a questão interna, né? O conselho do clube que pressiona, a torcida que pressiona, o patrocinador que pressiona, ou mesmo a situação que acaba trazendo outros atletas ou grandes investimentos que não deveria ocorrer, porque até porque o clube não tem capacidade financeira de fazer aquele investimento. Mas como tem um sistema também, que os clubes têm um período de mandato de 2 a 3 anos, não tem responsabilidade do dirigente como pessoa física naquilo, então isso tudo acaba criando incentivos inversos para a má gestão. Tá? Então a gestão temerária não é efetuada, são vários pontos que envolvem. Então, por isso, a MP entrou nesse ponto de limitar o déficit. Tá? Então, o clube não pode gastar mais do que ele arrecada. É o princípio básico, qualquer empresa, em outro segmento, faz lição de casa, porque se você não honrar com seus compromissos, na verdade, dentro de um clube de futebol, nada acontece, como a gente vê no histórico recente. Mas em outras empresas, o dirigente, o executivo, é responsabilizado. Então, ele acaba afetando os bens dele, ele acaba tendo que pagar de outra maneira. Então, ele não faz isso. No futebol, não tem esse risco, vamos dizer assim. Tá? Então, limitar o déficit foi um ponto que é fundamental e não pode ser alterado. Ao mesmo tempo, foi colocado o caso de pagamento de salário e de direito de imagem. Eu chego a achar, opinião pessoal, tá? Eu chego a achar um absurdo a gente ter que colocar isso numa medida provisória, porque é um princípio básico, né? Você fez um contrato com um atleta, seja com um atleta, com um treinador ou com o preparador físico, você tem que honrar com um compromisso, até porque você fez um contrato, né? Imagino que você analisou seu fluxo de caixa antes de fazer esse contrato. E hoje não ocorre isso. Então, os clubes têm dívidas trabalhistas enormes, os atletas demoram muito para receber, então por isso acabam até muitas vezes desistindo das suas ações. Então por isso a medida provisória colocou que os clubes trimestralmente estão obrigados a prestar conta para comprovar que estão honrando os seus compromissos. Esse é outro ponto que é fundamental, porque o clube vai ser obrigado a pensar, vamos dizer assim, fazer conta antes de fazer a contratação. Tá? E para que toda essa estrutura seja ligada, existe dentro da medida provisória, a proposta do custo do futebol. Ou seja, 70% da arrecadação, o limite é 70% da arrecadação pode ser investido no departamento de futebol profissional. Tá? Esse é um limitador, que é um indicador de performance para evitar com que os clubes sejam deficitários e não honrem com seus compromissos. Pedro, desculpa te interromper, mas falando desse teto, no Congresso há um jogo muito forte de interesses, do qual faz parte a chamada bancada da bola, né? Ela argumenta que esse tipo de determinação caracteriza uma intervenção estatal, que é a obrigação, né, das federações se ajustarem às novas regras, é inconstitucional. Você concorda com esses argumentos, né? E até que ponto eles não ameaçam o salto para a governança desejada aí no mercado do futebol? A gente tem que saber diferenciar o que é essencial e o que é acessório. A questão de ela ser inconstitucional é que ela exige com que os clubes que aderirem ao refinanciamento, eles participem de competições que pratiquem os seguintes critérios. Então tem a questão de a federação é obrigada, nesse caso, segundo a Confederação Brasileira, que é o que realmente falou que ela é inconstitucional, ela entra no mérito de eu sou obrigado a mudar o meu conselho, o meu estatuto por causa dos clubes. Então isso seria inconstitucional. Tá? Mas é a lei do 18A, tá? A discussão é em cima da 18A, que é exatamente limitação de mandato, tá? E algumas regras de governança. É isso que a Confederação e as federações não querem se adequar. Tá? Então a discussão está nesse ponto, mas a gente tem que lembrar o que é essência e se apegar à essência e não às coisas acessórias, não na parte política. Tá? Acho que esse é o ponto que está sendo bastante discutido lá. Falando em contrapartida, né, essas contrapartidas que eu concordo contigo, né, independeria de lei, né, para você ter uma gestão que pudesse captar mais investimentos, atrair o investidor, o patrocinador, ou seja,
que exercesse ali a transparência, as práticas corretas de governança, isso não precisaria de uma lei, né? Ou então honrar os compromissos, sobretudo os compromissos trabalhistas, né? Não precisaria de uma lei. Mas às vezes, se essa lei fosse aplicada, ela está para ser votada agora no próximo mês, né? Já tem para ser votada várias vezes, né? Mas parece que agora, no próximo mês, em junho, ela vai ser votada. Mas eu te pergunto, se fosse aprovada hoje, né? Que clubes ou quantos clubes, na sua avaliação, teriam condições de cumprir essas exigências? E aí eu emendo já uma outra pergunta. Como encontrar um equilíbrio que force os clubes a se tornarem financeiramente responsáveis, mas não crie um colapso, digamos assim, no mercado? A grande chave de uma reestruturação é proteger o clube. Esse é o objetivo principal de qualquer proposta de fair play financeiro. Não pode entrar na política do quebra-quebra. Então é por isso que existe um período de adaptação, tá? Existem os critérios que vão ter um escalonamento de critérios, exatamente para que no curto prazo eles consigam se adequar sem de fato quebrar. Então é isso que foi bastante discutido lá. Você considera esse prazo adequado, correto? Com certeza. Na verdade, a gente fez simulações em grande parte dos clubes. O que ocorre é que realmente tem clubes que possivelmente estão tecnicamente falidos. Então, no mérito contábil, eles têm um faturamento de um quinto do seu endividamento. Então, mas aí também, se a gente colocar uma situação de que aí é recuperar os clubes, né? Fomentar isso de novo. Agora, se o objetivo for só refinanciar o endividamento, aí a gente vai só reescrever a história, porque a gente já teve Time Mania, Refis 1 e 2, a gente já teve quantos projetos de refinanciamento. Ou seja, a chave do negócio não é refinanciar, não é salvar o clube do endividamento tributário, mas sim criar a condição para que a gente não discuta mais no médio e longo prazo esse problema. Pedro, o Flamengo tem sido considerado o mais recente caso de guinada para uma gestão responsável. Inclusive, nós já conversamos aqui com 2 executivos do clube que ressaltaram a prioridade em pôr as finanças em ordem antes de partir para, como se diz aí, contratações de peso, né? Com uma série de esforços voltados à profissionalização do futebol e às áreas afins, o clube em 2 anos e meio, me corrija se eu estiver errado, reduziu a dívida superior a 700 milhões de reais para menos de 500 milhões. Bateu o recorde de faturamento entre os clubes brasileiros no ano passado, né? Cerca de 350 milhões de reais, e conseguiu se tornar superavitário. A previsão da diretoria é chegar a 2020 com o dobro de receita, ou seja, 600 milhões anuais, com despesas aí na casa dos 300 milhões. Para consolidar essa meta, é preciso antes vencer uma eleição e vencer também no gramado, né? Porque é importante também o bom espetáculo. Eu queria que você fizesse uma rápida avaliação desse caso, né? Em que aspectos ele serve de referência? E saber também, na sua opinião, o compromisso com a saúde financeira, se esse compromisso resiste à forte pressão por resultados, inevitável, né, num clube de massa como o Flamengo, Pedro. Tudo é um trabalho até de comunicação. O Flamengo é um case de sucesso hoje, em termos de gestão, e eu posso dizer o seguinte: ele, muito provavelmente, muito mesmo, num curto prazo vai ser um clube que vai deixar de competir com quem hoje é concorrente dele. Por quê? Porque ele entrou no ciclo virtuoso, que a gente chama. A finalidade, a finalidade dele é ser campeão, né? Vamos entrar no mérito esportivo, tá? É ser campeão, mas e não o início dele. Então, alguns clubes gastam o que não tem, investem, pegam empréstimos, investem em outras maneiras, não pagam impostos para montar um time competitivo para ser campeão. E eles não conseguindo ser campeão, porque o campeão só tem um, eles começam o ciclo vicioso. Então ele não tem mais dinheiro, aumentou o empréstimo, não tem como pagar quem emprestou, e como consequência ele não vai conseguir montar um time competitivo. Já um clube no ciclo virtuoso, ele arruma a casa, diminui despesa, né, consequentemente diminui o endividamento, faz um trabalho de comunicação, que é o que o Flamengo vem fazendo, em termos de pagamento de impostos, pagamento de salários, e isso acaba atraindo investidor.
Ou seja, as marcas gostam de atrelar, elas gostam de atrelar sua marca aos casos de sucesso, como a gente falou aqui no primeiro bloco. Então, acontece o seguinte, a arrecadação do Flamengo hoje já é a maior do Brasil, é o clube que mais arrecada. Como consequência disso, ele vai ter um time mais competitivo, ele vai ter mais dinheiro para investir no seu clube. E como consequência, ele vai ter mais chance de ser campeão. Então a roda gira ao contrário. E esse é o ponto que o Flamengo está entrando, e é por isso que eu ouso dizer que num curto prazo o Flamengo deve disputar todos os campeonatos para ganhar mesmo, de fato. Pedro, falando ainda de casos emblemáticos, né, eu queria lembrar aqui o caso do Paris Saint-Germain, né, e do Chelsea, que foram multados pela UEFA justamente pela falta de fair play financeiro, ou seja, de responsabilidade fiscal. Queria saber a sua opinião, se você considera que nesse caso houve um excesso ali por questões políticas, ou se essa multa ou essa sanção tem que ser assim mesmo, até para servir de exemplo, né, para o mercado como um todo, para que o mercado continue a ter confiança e, portanto, a investir num cenário que preza pelo saneamento administrativo, digamos assim. Cada um tem um planejamento estratégico. A gente tem que lembrar que os dois clubes citados, eles têm um dono. E tendo um dono, o dono é que, na verdade, monta ou terceiriza o que ele quer fazer. No caso dos dois especificamente, eles querem conquistar o mercado não só no futebol. Tá? Eles têm outras empresas que estavam situadas em outros países e, por isso, eles querem colocar investimento em alguns países. Tá? Por isso, na verdade, o clube ali não é o fim, sim o meio. Tá, mas aí é o planejamento estratégico de cada um. No futebol brasileiro é impossível fazer isso porque os clubes aqui são entidades sem fins lucrativos e como consequência, sem donos. Tá? Mas aí é o planejamento estratégico de cada um. Agora, entrando no mérito do fair play financeiro, grande parte desse investimento entra como marketing. Tá? Então entra como patrocinador. E aí ele acaba amenizando o que deveria ser o déficit dele, ou seja, o prejuízo dele. É amenizado com esse investimento. Eu sei que não existe uma receita de bolo, mas na sua avaliação, Pedro, para que os clubes encontrem o equilíbrio entre a saúde financeira e a competitividade, né, qual é a proporção ideal entre receita e despesa com o futebol? Seriam mesmo os 70% aí determinados pela medida provisória? Isso até foi discutido na medida provisória e está no texto. Para que o estudo foi feito exatamente para que o clube consiga honrar com todos os seus compromissos, o departamento de futebol profissional não pode ter uma despesa de 70%, mais de 70% da sua receita total. Com o futebol. Exato, essa é a conta. Hoje no mercado brasileiro, dos 20 principais, no ano passado, apenas 4 clubes conseguiram esse feito, vamos dizer assim. Mas... O Flamengo? Não entendi, desculpa. O Flamengo? O Flamengo foi um deles, um dos 4. Mas ao mesmo tempo, falando em mercado e trazendo um número consolidado, a média hoje no futebol brasileiro é de 77%. Tá? Então, os clubes, em média, gastam 77% da sua receita total no departamento de futebol profissional. Tá? E aí, como consequência disso, a gente tem aquela fotografia que a gente conversou no começo do programa sobre o déficit, ou seja, o prejuízo acumulado nos últimos anos. Então, eles não conseguem honrar os seus compromissos. Muito bem, eu lembro que a gente está conversando aqui hoje no Negócio do Esporte com o responsável pela área de esportes da consultoria BDO Brasil, Pedro Daniel. E Pedro, no próximo bloco a gente vai justamente saber como é que os clubes podem chegar até esse equilíbrio sem o qual eles não conseguem captar investimentos, ter uma competitividade melhor, com algumas mudanças de cenário, com uma nova regra, né, que impede a participação do investidor, do terceiro, numa transação entre jogadores, né, e a própria crise econômica que a gente vive hoje no Brasil. A gente faz agora nosso segundo intervalo, é rapidinho, a gente volta já. Um pit stop. O negócio é esporte, volta já, na Bradesco Esportes FM. Na Bradesco Esportes FM, o negócio é esporte, com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta.
Muito bem, eu lembro que a gente conversa hoje no Negócio Esporte com o responsável pela área de esporte da consultoria BDO Brasil, Pedro Daniel. Pedro, falando em ambiente de negócios, na sua avaliação, qual o impacto ou os impactos no mercado brasileiro dessa proibição de investidores ou terceiros nas transferências de jogadores? É uma proibição, uma nova regra imposta pela FIFA, que passou a vigorar desde o início do mês, eu diria até acatando uma pressão da UEFA, né? Mas assim, na tua opinião, na tua avaliação, quais os impactos para o mercado brasileiro dessa nova regra? O impacto é grande para a operação dos clubes, porque os clubes hoje utilizam isso como uma fonte de receita para o dia a dia, para a operação mesmo. Então, o clube vende 10%, 20% do atleta para algum empresário, para algum terceiro, e com isso ele faz caixa, ele fica com dinheiro para poder ou contratar, ou mesmo pagar os salários que ele não tem para aquele momento. O ponto é que esse player não foi substituído, ou seja, não tiraram esse terceiro e colocaram outro. Então, essa fonte secou. Então, num curto prazo, é bem complicado para os clubes brasileiros, especificamente. Mas agora os clubes vão ter que se planejar um pouquinho mais, porque como essa fonte secou, para evitar um colapso no curto prazo. Pois é, mas aí ainda fazendo uma análise a curto prazo, se a gente juntar as exigências aí de contrapartida para o refinanciamento das dívidas, né, que obviamente vão fazer com que os clubes adotem um arroxo, né, financeiro. Se a gente somar isso com essa nova exigência da FIFA e, digamos, a crise financeira, ou melhor, a crise econômica pela qual o Brasil passa, assim, a gente, num curto prazo, o cenário ele é talvez nefasto para os clubes brasileiros. Ou eu estou sendo aqui apocalíptico, Pedro? A fotografia é complicada. Eu não sei dizer se o cenário com uma medida provisória sancionada, e aí depende também como ela for sancionada, a gente pode estar daqui 1 ano, 2 anos comemorando o que ocorreu. Eu sou um pouco mais otimista nesse caso. Eu espero que a medida provisória seja aprovada de uma maneira com que não se perca a essência do negócio. Eu acredito que com a força que os clubes têm, comercialmente falando, tá? A gente tem que lembrar que no Brasil, o Brasil é um país que gosta de futebol, tem clubes muitos clubes com grandes torcidas, tá? O que ajuda na competitividade, diferente do que ocorre em alguns países europeus. Essa competitividade pode fazer com que o mercado como um todo se desenvolva. Essa é pelo menos a minha expectativa e sou um pouco otimista acreditando nisso, mas eu acredito que seja totalmente viável se a gente quer, até aproveitando o momento de que está ocorrendo lá na Suíça, nos Estados Unidos, esse tipo de situação, e que o Brasil saia como um marco zero, utilize isso como um marco zero para o desenvolvimento do futebol. Agora, você acredita que nessas circunstâncias a tendência seja, no curto prazo, né, dos clubes brasileiros terem mais dificuldade em reter talentos? Um mercado que atrai um pouco mais de investimento aqui no Brasil, tá? Vamos olhar do micro para o macro, olhando aqui internamente esse mercado, com uma medida provisória sancionada, com critérios bem definidos, com entidades privadas investindo no esporte, no futebol brasileiro, que eu estou seguindo a lógica desse processo, a gente vai ter mais dinheiro no mercado, né, jogando no mercado, para competir com os clubes lá de fora. É óbvio que no curto e médio prazo a gente ainda não compete, mas eu vou manter o otimismo e acreditar que com o investimento privado, porque hoje a gente não tem investimento privado no futebol brasileiro. Tá? Os clubes, a maior fonte de receita dos clubes ainda é a televisão, tá? E o maior patrocinador do futebol brasileiro é uma empresa estatal. Então é um mercado ainda inexplorado, exatamente por todos os motivos que a gente já falou. Mas entrando em investimento privado aqui, regras de governança, transparência, a gente tem um potencial enorme para poder reter no médio prazo os talentos e poder competir em pé de igualdade até com algumas das forças do futebol europeu. Muito bem, eu lembro que a gente conversa hoje no Negócio Esporte com o responsável pela área de esporte da consultoria BDO Brasil, Pedro Daniel.
Pedro, você falou que a fonte agora secou, né, de venda imediata de jogadores, ali, até para bancar a operação, e aí os clubes têm de se planejar melhor e têm que buscar outras fontes, né? A diversificação de receitas a gente sabe que é um ponto fundamental para se buscar, né, um faturamento maior. E aí eu te pergunto, para onde que essas receitas têm que caminhar, né? Onde é que os clubes podem explorar melhor? Em que áreas eles podem explorar melhor? A área de marketing hoje no futebol brasileiro, ela ainda é reativa, tá? Ela ainda não faz trabalhos proativos. Esse é um ponto que a profissionalização do futebol vai acabar fomentando isso. Então, com isso, a comunicação melhora, as marcas podem ser internacionalizadas, existe um aspecto um pouco mais sistêmico que pode ser desenvolvido. Tá? Esse é um dos pontos. Eu acredito que as categorias de base é um ponto que hoje no Brasil não há grandes incentivos para se trabalhar com a categoria de base, porque é muito investimento no médio prazo e como consequência, como o dirigente não vai estar no médio prazo no clube, ele não faz esse investimento, ele prefere ser campeão naquele ano, que é o ano que ele vai estar com o presidente. Então são incentivos que a gente vai que serão criados, né, que na verdade já estão sendo criados para o desenvolvimento como um todo. Aí é a visão sistêmica mesmo dessa estrutura. Mas eu imagino que a categoria de base e os clubes de infraestrutura, nesse caso, sejam os principais no primeiro momento. Pedro, você responde, como nós já falamos aqui, pela área de esportes da consultoria BDO Brasil, que publica, entre outras pesquisas, um estudo anual sobre o valor das marcas dos principais clubes brasileiros, né? Qual o peso do fair play financeiro, da responsabilidade financeira no valor da marca? E eu gostaria que você desse um exemplo concreto. A gente quando calcula a marca do clube, a gente faz uma análise das receitas, que é o que aquela marca de fato gera. Então, quanto que um patrocinador paga para estampar na camisa do clube, quanto que a televisão paga para transmitir um jogo desse clube. Isso tudo são receitas advindas da marca, tá? Isso é uma questão de receita. Aí a gente entra também num mérito de mercado, ou seja, onde ele está situado. Porque uma coisa é você falar que o Corinthians está em São Paulo, o Flamengo está no Rio, mas um clube de Amazonas não vai ter o mesmo apelo. Tá? Um clube de Manaus não vai ter o mesmo apelo nesse momento, porque não tem um mercado tão desenvolvido em termos financeiros e econômicos quanto o São Paulo e Rio, tá? Só para usar um exemplo prático. E outro ponto que é o fundamental é a questão de torcida. A gente tem que lembrar que não só no Brasil, mas no mundo, os consumidores são fiéis. O torcedor do Vasco, quando vê uma promoção na loja do Fluminense, ele não vai lá fazer compra. O torcedor do Botafogo não compra a edição comemorativa do Flamengo e assim por diante. Então é muito mais fácil, que é um trabalho que outros segmentos têm dificuldade de saber quem é o meu público. Os clubes de futebol já sabem. A análise é mais pontual, porque vocês sabem qual que é o seu foco. Então a comunicação é mais fácil e, como consequência, o trabalho é mais objetivo. Então, essas são as três principais variáveis que a gente mensura dentro de um clube de futebol para mensurar a marca. Então, uma acaba atrelando a outra. A sua pergunta é em termos de receita, né, então está totalmente atrelado com as receitas advindas da marca, e potencial de marca. Acho que esse é o ponto, e gestões mais profissionais a gente vê pela evolução do valor da marca. A gente faz a edição do valor da marca, a gente já passou de 10 anos, né? A primeira foi em 2004. A fotografia é muito lógica. Os clubes que trabalham de uma maneira um pouquinho mais profissional, a gente vê um gap grande em termos de valor de marca. É um estudo que é muito utilizado comercialmente pelos clubes. A gente sabe disso. E aí eu te pergunto, numa fotografia aí mais atual, que marca você observa evoluindo mais e que marca você acha que tem que tomar cuidado, tá ligado ali o sinal amarelo? O Flamengo cresceu muito, até porque hoje é o clube que mais fatura com patrocínio e publicidade, é o clube com a maior cota de televisão, é o clube com a maior torcida do Brasil, a maior receita sem transferência de atleta, que é a receita operacional do Brasil. Tudo isso acaba atraindo, e esse trabalho que a gente está falando da gestão do Flamengo dos últimos anos, essa nova gestão. Esse é um clube que cresceu bastante. E entre os clubes chamados médios aí, da elite, né? Aqueles clubes que têm um pouquinho menos de apelo, você acha que algum pode dar o pulo do gato?
Eu acho que o Bahia tem um potencial enorme, tá falando em clubes médios. O Bahia tem um potencial enorme porque ele tem um mercado do Nordeste como um todo, tá, para ser explorado, porque entrando no mérito da história, os jogos do Flamengo e do Vasco que passavam no Nordeste, tá, hoje já não ocorre mais isso, hoje já tem uma diminuição, aliás, disso, né, ainda ocorre em algumas situações, mas o Bahia tem um mercado ainda a explorar, o Sport em Recife, esses são alguns clubes que ainda tem muito a desenvolver numa gama de consumidores ainda pouco trabalhada, tá, por eles mesmos, porque essa gama de consumidores utilizava do concorrente, tá, esse é um ponto. Mas os clubes do Sul também são clubes que, mesmo estando no mercado menos desenvolvido que São Paulo e Rio de Janeiro, principalmente, eles têm os maiores sócios-torcedores. O Internacional tem o maior sócio-torcedor do Brasil, eles têm uma média de público interessante, os dois sempre mantêm uma média nos últimos anos. São clubes mais envolvidos em termos de negócio, se você for comparar com os seus principais concorrentes. Muito bem, Pedro, daria para a gente conversar aqui sobre vários pontos aí, afinal de contas, essa área ela é muito interessante, está sofrendo uma série de mudanças. E acho que todos nós que estamos, de alguma maneira, envolvidos, né, com esporte, com marketing esportivo, a gente quer exatamente isso, que a governança evolua e que a gente possa ter um espaço competitivo, atraente, e sem esquecer também do aspecto social do esporte, que é muito importante. Mas a gente está chegando agora na hora do nosso Apito Final. Muito bem, depois do nosso bate-papo de hoje com o Pedro Daniel, executivo de gestão esportiva da consultoria BDO Brasil, eu começo perguntando a você, Pedro, sobre uma jogada de mestre. Eu vou para a gestão do Flamengo. Essa é uma jogada de mestre. Uma bola fora. Infelizmente, a gestão da FIFA. Esse é o tiro mais fora aí dos últimos tempos, né? Além de ser, acabou sendo óbvio, né, a resposta, mas por isso eu disse infelizmente, porque ela é a mãe de toda a estrutura do futebol mundial. E uma zebra, Pedro? Os clubes brasileiros na Libertadores. Em que sentido? Os clubes brasileiros, eles têm um faturamento muito maior do que todos os seus concorrentes, e eles foram caindo muito rapidamente. Hoje sobrou um clube para disputar a semifinal, então o Brasil perdeu a competitividade que deveria ter dentro do cenário sul-americano. Muito bem, para a gente fechar, Pedro, uma aposta. Eu vou manter meu otimismo, tá? Eu vou para a profissionalização do futebol. E aí eu vou para uma abrangência não só nacional, como mundial. Muito bem, a gente fica também na torcida. Quero agradecer aqui muito a participação, o papo com o responsável pela área de esportes da consultoria BDO Brasil, Pedro Daniel. Mais uma vez foi um prazer recebê-lo aqui no Negócio Esporte. Um grande abraço. Eu que agradeço, um abraço a todos. Tá na hora da nossa Caixinha de surpresas. Toda semana, um destaque da história do mercado esportivo. E a caixinha dessa semana lembra um comercial da Chevrolet de 1969, estrelado por Rivellino, que no domingo passado assinou o livro de ouro no Maracanã. Nessa campanha publicitária, o jovem ídolo do Corinthians, que no ano seguinte seria campeão mundial e depois comandaria a máquina tricolor, passava a bola para o Opala. Vamos ouvir. Rivellino, que tal o Chevrolet Opala? É sensacional. Espere um pouco mais. Seu carro vem aí. É tempo de Chevrolet Opala. Produzido pela agência McCann Erickson, o comercial associava ao novo modelo a ascensão do jovem Rivellino, que aos 22 anos já exibia um futebol vistoso e um farto bigode. Eu lembro que você pode ouvir esse e outros comerciais também destacados aqui pelo nosso programa acessando o nosso site www.onegocioesporte.com.br. E assim a gente encerra o programa dessa semana, que teve a produção e edição de João Guilherme Lacerda. E eu convido você a acompanhar o Negócio Esporte também no Diário Lance.
É isso aí, Carol. A coluna com novidades e análises associadas aos negócios esportivos sai todas as terças-feiras nas páginas do Diário Lance. E aqui na Bradesco Esportes FM a gente volta no próximo domingo, às 8 da manhã e às 10 da noite, com mais um bate-papo sobre o marketing esportivo. Uma ótima semana a todos e até lá! Na Bradesco Esportes FM, o negócio é esporte, com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta.